Nossos corações viemos derramar, Pai. Nossas petições viemos trazer perante Ti, Pai. Viemos aproximar do Senhor, porque sem a Tua presença não poderemos viver, Pai. Que seria de nós sem este grande e glorioso Espírito? Se derrame sobre nós, Espírito Santo. Tome a Tua palavra, tome essa espada nessa noite, Pai, e que ela penetre até a nossa alma, até a divisa do nosso espírito, e que ela supra as nossas necessidades e revele para nós, Pai, aquilo que precisamos saber. Nos abençoe, nos agracie uma vez mais em Tua presença, Pai, e cobre-nos com a Tua graça, com Teu precioso sangue. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe a todos. Amém. Que Ele possa resplandecer sobre o nosso rosto nessa noite, com as suas bênçãos, com as suas ricas misericórdias. É sempre motivo de expectativa, de esperança, quando entramos na presença de Deus. Não venha para ser preenchido, muito embora Ele possa fazer isso, mas venha com algo em seu coração, venha com propósito, venha com um estímulo, aproxime-se de Deus, mas na expectativa, porque dependendo como você vem, é isso que vai definir quão abençoado, quão satisfatório vai ser o seu culto. Então, cada um de nós temos uma parcela de responsabilidade quando nós entramos na presença de Deus. Vamos tomar a Bíblia em Apocalipse, no seu capítulo 1. Quantos já pegaram a mensagem nova que chegou? A fé é o sexto sentido. Alguém pode abaixar a mão. Quem ainda não pegou a mensagem? Deixa eu ver. Tem algumas pessoas que não pegaram. O Joel vai passar distribuindo. Quem não pegou, olha aí, ó, no corredor das irmãs. Porque eu quero talvez ler aqui algumas coisinhas hoje, se Deus nos permitir. Sempre é muito bom tomar a leitura da mensagem. Apocalipse, capítulo 1. Começando no verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, é o nosso destaque. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Senhor Deus, acabamos de ler um texto dessa sagrada Escritura, e nós temos uma promessa de que aqueles que têm essa prática de ler, de buscar em Ti, seriam felizes, seriam bem-aventurados. Pai, ajuda-nos aqui nessa noite de leitura de Tua palavra, de leitura da mensagem. Ajuda-nos a encontrar essa bem-aventurança, Senhor. Estamos aqui esperando no Senhor. Olhe para nós, abra os caminhos para passarmos, pois nós queremos ter um encontro, mais uma experiência com o Senhor. Ajuda-nos, Pai.
sem a tua ajuda, sem a tua cooperação, o que seríamos de nós? Coopere conosco mais uma vez. Estamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos tomar alguns parágrafos dessa mensagem. A fé é o sexto sentido. Vamos ler aqui algumas coisinhas, até porque as duas coisas são muito importantes. O ler, que às vezes muitas pessoas podem dizer: eu não tenho muito tempo, hábito de leitura. E o ouvir. Ambas são muito importantes, porque João disse, pelo Espírito do Senhor, bem-aventurado aquele que lê. Então quer dizer que se você diz, eu não sou muito dado, não tenho paciência, não consigo ficar lendo a Bíblia, lendo a mensagem, você está tomando um prejuízo muito grande, porque a Bíblia diz que isso é bem-aventurança, é felicidade, é vigor espiritual, é conhecimento. E o Senhor Jesus disse em Marcos 12, 24, a Bíblia diz: errais por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus, falando aos fariseus. Então, quando você não lê, você está deixando de abraçar essa bem-aventurança. E também quando não ouve. Hoje nós temos a Bíblia falada para ouvir. Hoje também temos a mensagem escrita para ser lida, mas também temos a mensagem falada. A palavra falada, você pode tomar direto da fita, na voz do profeta. Nós falamos fita, mas nem é fita mais, MP3, MP4, daqui uns dias o tablet, a coisa vai evoluindo, mas certo que você pode estar sempre naquela comunhão, naquela intimidade, ou na bem-aventurança da leitura, ou bem-aventurança do ouvir. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e não só leem e não só ouvem, mas também os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo se aproxima. Então, nós cristãos que temos uma mensagem como esta, irmãos, nós deveríamos já entender há muito tempo o valor que é ler essa Bíblia e ler essa revelação da Bíblia, que é a mensagem do sétimo anjo. A mensagem não é outra coisa senão a revelação aqui de toda a Bíblia. E bem-aventurado é aquele que lê essa Bíblia e que vai também na fonte da revelação dessa Bíblia, que é a mensagem, e vai ali nessa fonte, faz dela um alimento diário. Jesus o ensinou a oração do Pai Nosso, quando diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu acho que isso não deveria ser apenas arroz, feijão, pão, apenas alimento físico para os nossos corpos físicos, mas deveria também ter esse despertamento para este pão espiritual, que é a leitura da Bíblia e a leitura da revelação dessa Bíblia, que é essa fonte aqui de alimento nesse tempo de Amós 8, versículo 11, quando Amós disse que neste tempo do fim haveria uma grande fome. E aí ele mesmo diz: mas não fome de pão,
uma grande seca, mas não seca de água, mas haveria uma fome da palavra de Deus, e isso ia deixar os homens batendo cabeça. A Bíblia diz que eles iriam correr do norte para o sul, porque a fome mobiliza, fazem as pessoas irem longe, se deslocarem, se desesperarem, até porque não existe clamor pior do que o clamor da fome. E Amós 8, verso 11, o irmão Branham recebeu isso no coração, que seria exatamente nesse dia da sua mensagem, e que a sua mensagem seria essa fonte de alimento, seria este pão nosso de cada dia, seria o sustento dos filhos. Quando nós entendemos isso, nós temos uma bem-aventurança tremenda. Agora, quando não entendemos isso e trocamos o alimento sólido, diário, o alimento base, porque existem alimentos que são base para a vida, não pode faltar. Se ele faltar, a vida está comprometida. Então, a mensagem do irmão Branham, ela é exatamente isso, ela é um alimento, vamos dizer assim, base para a vida. Se faltar no coração de um eleito, se faltar na casa de um eleito, a vida espiritual, a vida com Deus está comprometida, totalmente comprometida. Por isso que isso deveria ser uma prática diária, porque é sustento para os filhos eleitos, é alimento base para aquele que está interessado em viver. E não interessa, irmão, igual, por exemplo, olha aí o título da mensagem: a fé é o sexto sentido. Às vezes nós vamos ficando tão mal acostumados, aí você olha e fala assim: não, eu já tenho a mensagem, o sexto sentido, é tão simples, eu já li uma mensagem semelhante a essa, eu já ouvi muitos pastores pregarem sobre, eu já sei bem o que é o sexto sentido, sei que o sexto sentido é a fé. Aí a pessoa vê um tema simples como este, e às vezes até tão batido, aí ela vai e coloca a mensagem de lado e ignora a mensagem. Ignora a maneira de Deus operar, ignora que se aquela mensagem de título semelhante, tão simples, de assuntos tão batidos, chegou naquele momento para a igreja, isso significa que é hora da igreja entrar profundamente dentro disso e ver o que Deus tem a falar mais sobre o assunto. Porque ninguém melhor do que Deus sabe o que é que os seus filhos estão precisando de ouvir. Ninguém melhor do que Deus sabe a necessidade real, a necessidade do momento de uma igreja. Ah, mas eu já vi tanto sobre o sexto sentido. Se chegou de novo, é porque Deus está querendo nos cobrar um pouco mais desse sexto sentido. É porque nós estamos a desejar, é porque nós precisamos de crescer um pouquinho mais aqui dentro disto. Quer dizer, então não interessa quão batido, quão repetitivo seja o assunto. Se chega na mesa dos filhos, o que nós temos que fazer? O que o apóstolo São Paulo disse? Quando colocar na mesa, o que você faz? Você dá graças e come. Então, dê graças a Deus por mais uma mensagem que chegou e diga: obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos tem enviado. Então, é assim que o cristão recebe o seu alimento diário, não importando se é o mesmo de ontem, se é o mesmo de um mês passado, da semana passada, de ontem, não importa. Se é aquilo que Deus colocou nas nossas mesas, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar graças a Deus e vamos comer, porque sabemos que aquilo é importante para a nossa alma. Deus, melhor do que nós, sabe o que é que nós precisamos. Às vezes nós podemos achar assim: eu não preciso disto. Você é que pensa. Se não precisasse, Deus não enviava. Se não precisasse te falar, Deus não falava. Se não precisasse, Ele não te trazia aqui para poder ouvir essas coisas. Precisamos. É como aquele moço que aquela vez, ele chegou e disse para
para um amigo cristão. Falou: eu não vou mais à igreja. Ele falou: mas por que, meu irmão? Eu não vou porque eu já tenho 30 anos, vou falar a verdade, tem quase 30 anos que eu vou à igreja. E ele disse: eu estou sempre ouvindo as mesmas coisas, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e eu tenho dificuldade para poder memorizar e assimilar. E eu ouço, e para ser sincero, eu não lembro nem qual foi a última mensagem que o pastor pregou, e eu até tento concentrar, prestar atenção naquilo, mas eu não entendo muitas coisas que é pregado, e eu acho que eu estou perdendo tempo, porque frequentar tanto tempo assim, e não assimilar, não reter aquilo, não ter aquilo, às vezes até de cós salteado, como muitos têm, eu devo estar perdendo o meu tempo. Eu acredito que nada disso que eu ouvi nos últimos 30 anos me foi útil. Eu vou embora da igreja. E aquele irmão sábio, cristão, olhou para ele e disse assim: a palavra de Deus é alimento, ela é comida. Em outras palavras, ele disse assim: eu sou casado, por exemplo, há 30 anos com a minha esposa, e todos os dias ela prepara 2, 3 refeições diárias por dia. Ele disse: são mais de 30 mil refeições que ela preparou para mim ao longo desses 30 anos. E eu não me lembro da maioria dos pratos que ela preparou para mim. Eu não consigo lembrar o que eu comi semana passada, o que eu comi ontem. Se perguntar o que eu almocei ontem, o que eu jantei ontem, vai dar o que fazer para me lembrar o que eu comi, mas eu sei que eu comi. Ele disse assim: eu não lembro de tudo que eu comi, mas a razão que eu estou aqui forte, que eu vou, venho, trabalho, a razão que eu estou aqui saudável, ainda que eu não lembre do que eu comi, eu estou saudável, de pé e vivo, foi porque eu comi esses 30 anos. E ele disse: o evangelho é a mesma coisa, você pode não entender muita coisa, você pode não saber o que você comeu semana passada, mês passado, ano passado, mas tem uma coisa: você está aqui porque você comeu. Porque se você não tivesse comido, você não tinha força para poder estar aqui. Sabe por que você está aqui? Porque entendendo ou não, dominando bem as coisas ou não, olha, comendo comida base, às vezes arroz, feijão, pãozinho ali de sal pela manhã, são coisinhas básicas, bebendo água, comendo pão, comendo arroz, feijão, uma verdurinha, um legumezinho, às vezes um pedacinho de carne ali. Olha, essas coisas básicas é que mantém a pessoa viva, de pé. Você está vivo e de pé, sabe por quê? Porque Deus não deixou faltar o pão de cada dia para a sua alma. Você está aqui nessa noite porque Deus todos os dias envia alimento, pão de anjo para poder alimentar o seu espírito. É por isso que nós estamos peregrinando pelo caminho. Vem uma luta, vem outra, vem uma prova, vem outra, e quantas vezes o diabo disse: agora ela não caminha mais, agora ele não caminha mais, agora eu derrotei, e você vai passando aí pelas suas turbulências da vida, pelos grandes vendavais, tempestades, você vai rompendo. Por quê? Porque está alimentando. Então, nada que Deus envia para a sua igreja é em vão. Você não perdeu tempo, irmão. Quem está ouvindo e comendo a palavra não está perdendo tempo. Pelo contrário, sabe, ao longo dessas últimas 24 horas, esse dia inteiro que nós tivemos, esse aqui é o tempo mais gasto que nós temos, mais bem gasto que nós temos, é estar na casa de Deus comendo maná, alimento de anjo. Por isso que eu disse, não interessa se parece ser algo simples, se parece ser uma coisa batida, não despreze nenhuma mensagem que Deus enviar para você. Por quê? Porque toda ela é útil. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, toda palavra de Deus, ela é útil para redarguir, ensinar, exortar, doutrinar, com longanimidade e com paciência. Quer dizer, então é tudo útil, então você não pode desprezar. Ah, mas essa mensagem está falando de santidade de novo. Se vem falando de santidade de novo, é o que Deus está vendo que a igreja está precisando. Ah, mas
pastor, veio de novo a mensagem amor divino. Sim, Deus lembrou de nos lembrar que nós precisamos crescer no amor divino. Pastor, mas chegou aqui, o sexto sentido de novo. A fé é o sexto sentido. Sim, é Deus vindo nos lembrar que nós precisamos de começar a exercitar mais esse sexto sentido, que é a nossa fé. Deus, irmão, Ele não lança palavras em vão. Tudo que Ele fala no tempo certo, na hora certa. Você pode confiar nisso. Por isso que toda mensagem que você pegar, como vai pegar essa, e eu quero que sejamos espirituais, e você associa a leitura dessa mensagem com o tempo presente, com a hora que estamos passando, com os desafios e gigantes que se levantam bem diante da igreja, diante de nós, diante dos lares, desafiando a nossa fé. Leia essa mensagem aqui e você vai ver os gigantes e as muralhas que se levantaram diante de nós, desafiando a nossa fé. E o que é a fé? A fé não é o sexto sentido? Aí vem Deus e lembra de nós e envia uma mensagem como esta, dizendo assim, é tempo da igreja exercitar mais o seu sexto sentido, porque exercitamos muito os 5 sentidos naturais e esquecemos que o sentido mais importante que nós temos é o sexto sentido, é a fé, que é um dom de Deus, e Ele já colocou aí dentro de cada um de nós, irmãos. Sabiam vocês que nessa noite não há uma pessoa aqui dentro sem fé? A sua fé te trouxe aqui nessa noite e você veio dizendo assim, Deus falará comigo nessa noite. Eu vou à casa de Deus para adorar e sei que Deus aceitará a minha adoração. Sabe o que é isso? Isto é fé. A fé te trouxe da tua casa até a casa de Deus nessa noite. Agora, o que é que nós estamos precisando? Vamos ver o profeta falar aqui daqui a pouquinho. Precisamos de exercitar esse sentido que muitas vezes nós o neutralizamos. Se você neutralizar um membro do seu corpo, ele vai se atrofiar, ele vai perder o jogo, será necessário algumas sessões de fisioterapia para reabilitá-lo. Você quebra um braço, uma perna, alguma coisa, fica com um membro do corpo inutilizado por muito tempo. Depois você tem que ir lá reabilitá-lo, fazer sessões de fisioterapia para que ele volte a funcionar normalmente. Vocês vão encontrar o irmão Bran dizendo assim, a igreja tem fé, porém a igreja pegou esse sexto sentido, esse membro, vamos dizer assim, do seu corpo e o inutilizou, deixou ele parado. Por quê? Porque o recurso apareceu, porque o médico apareceu, porque o dinheiro apareceu, porque as coisas naturais apareceram como uma opção mais fácil do que solicitar o sexto sentido, que é a fé. Mas aí o profeta disse, é tempo da igreja, em outras palavras, fazer algumas sessões de fisioterapia. Para que sessão de fisioterapia? Para reabilitar o braço que está ali entrevado, para reabilitar a perna que está ali há 2, 3 anos sem utilizá-la, para reabilitar, fazer voltar a raciocinar aquele cérebro que está ali há tempos e tempos parados. Há pessoas que ficam tanto tempo em coma, ou sofrem alguns ataques, derrames, algumas coisas, que quando volta com seu sistema neurológico totalmente comprometido. Existem fisioterapeutas neurologistas, eles estão trabalhando para que o cérebro volte a funcionar. Irmãos, o Espírito Santo é o fisioterapeuta dessa noiva para poder reabilitar esse sexto sentido da alma dela e fazer ele começar a funcionar de novo. O justo viverá pela fé. Você quer ver esse sexto sentido funcionar na tua vida? Então vamos fazer uma consulta com o nosso fisioterapeuta, o Senhor Jesus Cristo. Ele pode entrar aqui dentro dessa alma e começar a exercitar a nossa fé, porque é dom dele, é ele que deu, então ele pode fazê-la funcionar uma vez mais. Amém? Então, irmãos, vamos tomar essa mensagem nessa noite, e não só esta, vamos tomar todas as mensagens que Deus nos envia através desse profeta mensageiro, vamos tomá-la como
como o absoluto de Deus. Vamos tomá-la como o canal que Deus usa para falar, para alimentar, para exortar, para admoestar, para fortalecer, para libertar, para livrar, para abrir os olhos da igreja. Se tivermos visão espiritual e tomarmos isto aqui, irmão, olha, você vai ver que aqui está o futuro da igreja, concernente a todas as coisas. Se você falar para Deus, Deus, unja meu coração, Deus, unja os meus olhos, Deus, não me deixa ler essa mensagem como um leitor de livrinho, de revista, de jornal apenas, deixe-me ler essa mensagem, mas como um cristão que tem os olhos ungidos com o colírio santo. Irmão, é impossível Deus não falar. Ele falará com você, falará aquelas histórias que o irmão Brana conta de caça. Pede Deus para ungir os seus olhos para você ver. Em uma historinha de caça, você vai encontrar alguma coisa ali dentro que vai falar a respeito da sua vida no momento. Em um pequeno testemunho que ele está dando de algo que aconteceu há 60, 70 anos atrás. Ele morreu e a pessoa envolvida ao testemunho já até morreu. Naquele pequeno testemunho que às vezes ele está dando acerca de alguém, você vai ver que há alguém no presente passando pela mesma prova e com a possibilidade de, se usar o sexto sentido, obter a mesma vitória, irmãos. Você vê que a história, ela vai se repetindo. Mas tem que ter isso aqui, discernimento espiritual para ler a mensagem. É tão bom ler a Bíblia e você falar assim, Deus falou no meu coração. É tão bom você ler a mensagem e dizer assim, Deus falou na minha alma. É tão bom você vir à igreja e dizer assim, obrigado Jesus, o Senhor falou mais uma vez na minha alma. Eu creio que Deus já falou aqui nessa noite. Você acredita nisso? Já falou profundamente, nos chamando a uma intimidade mais profunda com Ele através da Bíblia e da revelação da sua Bíblia. Já nos chamou para voltar a nossa atenção para o único canal absoluto que Deus usa nessa era para falar e se dar a conhecer aos eleitos membros dessa noiva. É só ter o quê, pastor? Ter visão espiritual para quê? Para ler a mensagem com os olhos ungidos. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, unja os meus olhos para ler essa mensagem. Abra o meu entendimento para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiro parágrafo diz assim: Ele nos liberta e resgata dos 5 sentidos que foram colocados em nós no princípio. Isso aqui já é tremendo. Ele nos resgata dos 5 sentidos que foram postos em nós desde o princípio. Por que ele nos resgata desses 5 sentidos? Porque se nós vivermos só por eles, nós estamos afundados. Os olhos, dependendo do que você vê, os ouvidos, dependendo do que você parar para ouvir, o tato, dependendo do que tocar, o olfato, dependendo do que cheirar, o paladar, dependendo do que provar, isto nos levaria à ruína, como levou aqueles 10 espias e todos aqueles que ouviram aqueles 10 espias. Os 5 sentidos da carne e os 5 sentidos do espírito. Mas aí o profeta disse: Ele nos resgata dos 5 sentidos da carne. Para quê? Para nos destacar, irmão, este 6º sentido glorioso que Hebreus 11 diz que sem fé é impossível. Sem este 6º sentido é impossível agradar a Deus. Sabe o que eu acho que nós estamos precisando? Precisamos de mais fé, irmãos. Colocar mais a fé que Deus nos deu, nos prometeu, em ação. Quando Malaquias disse provar a Deus, irmão, olha, põe essa fé em ação para você ver. Use esse 6º sentido para seguir testificando contra o sentido da visão. A visão diz que não, mas o 6º sentido diz que sim. O ouvido, a audição diz que é impossível, mas o 6º sentido disse assim, tudo é possível àquele que crê.
O tato, o paladar e o olfato disse, não tem mais jeito. Mas o sexto sentido, ele segue relutante contra tudo que é carnal, irmão. O sexto sentido te faz viver uma vida sobrenatural. Muitas vezes somos naturalistas, não provamos intensamente do sobrenatural em nossas vidas. Por quê? Porque não fazemos essa fisioterapia espiritual para colocar esse sexto sentido para trabalhar. Vamos colocar a nossa fé para trabalhar, irmãos? Vamos exercitar mais a nossa fé. E aquele quinto sentido dos 5 ali, o homem caiu com seus sentidos por causa do seu apetite. Está lembrando de Eva, está lembrando de Adão. O homem caiu por causa dos 5 sentidos, lá no Éden. Pelo que viu, pelo que ouviu, pelo que tocou, pelo que cheirou, pelo que comeu. Não ficou com o sexto, que é a fé. Não toque, porque o dia que tocar e comer, morrereis. O homem caiu com os seus sentidos por causa do seu apetite. Agora notem que estes sentidos lhe foram dados apenas para fazer contato com o seu lar terreno, para que você possa ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. Mas eles não são para guiá-lo de maneira alguma. E agora muitas vezes, e se eu me recusar a olhar, entenda essa metáfora agora, ó. E se eu simplesmente cobrir meus olhos e disser, eu me recuso a olhar. Tudo bem, meus olhos não me servem mais. Bem, então finalmente eu vou ficar o quê? Daqui a pouco ele vai falar assim, ó, espera um pouquinho, ele vai falar assim, ó, pegue o bebê, em outras palavras, nasce. Assim que ele nascer, você diz, não, meu filho não vai ver. E você, desde o nascimento dele, coloca uma fenda nos olhos dele e nunca deixa ver o brilho do sol. Nunca deixe ver o mundo à sua volta. Uma mãe disse assim, ó, se você fendar os olhos dele, se você tampar os olhos dele, nunca deixá-lo ver, o profeta diz, ó, o sentido da visão ficará inativo. Por quê? Porque desde pequeno ele não foi exercitado. Quer dizer, a visão é um fato real, um sentido real, mas se não for utilizado, ele vai ficar o quê? Inativo. Irmão, a fé é a mesma coisa. Se ela não for utilizada, ela vai ficar inativa dentro de uma pessoa, ela vai atrofiar. E a Bíblia diz, a iniquidade cresce, o amor esfria. Automaticamente um abismo chama outro abismo. A fé esfria, a virtude esfria. Um efeito dominó. A ciência esfria, a temperança, a paciência, o amor fraternal, e assim vai até roer toda a estatura do varão perfeito. Mas vamos deixar ele falar. Então ele segue dizendo, bem, então finalmente eu vou ficar cego. Então quando o meu garoto nascer, eu taparei os olhos dele e direi, não senhor, não existe tal coisa como visão. E eu cubro os olhos dele, não permito que ele veja. Ele diria, meu pai me disse que não existe tal coisa como visão. Então eu vou cobrir os olhos de meu garoto. Bem, de repente nossa geração nasceria o quê? Cega. Isso é certo. Se você não usar seus 6 sentidos, eles ficarão. Se você não usar a sua fé, ela ficará. Se você não usar o amor que Deus colocou dentro de você, ele ficará inativo. Quer dizer, o que Deus nos deu é para ser usado. Vocês já viram o irmão Branham dizer que Deus nos deu um poder escondido e colocou dentro dessa igreja? Amém, irmãos? Amém. Deus deu ou não deu um poder escondido para essa igreja? Deus deu, Deus colocou dentro de nós. Mas que tal nós não usarmos esse poder escondido? Que tal não usarmos o poder da palavra? Que tal não usarmos tudo isso que Deus colocou dentro de nós? Milionários espiritualmente falando, mas vivendo uma vida mendigando espiritualmente. Por quê? Não porque não tem, mas porque não usa. É como ricos milionários, mas que têm um espírito bem pobre. Ele tem, mas não desfruta absolutamente nada. Parece que não tem para vestir, não tem para calçar, não tem para comer, não tem para morar. E tem, mas ele não usa aquilo que tem. Não desfruta daquilo que tem. A noiva tem que
que desfrutar do que Deus deu a ela. Desfrute do que Deus te deu. Deus te deu uma fé, desfrute dessa fé que Deus te deu. A enfermidade veio, diga: Senhor, eu quero desfrutar dessa fé. O Senhor diz que uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda vai remover montanhas. Eu quero usar a minha fé para remover as enfermidades do meu caminho. A igreja tem uma autoridade. Eis que vos dou o poder e a autoridade para expulsar os demônios, pegarem serpentes, pisar nos escorpiões. Deus prometeu que estaria conosco ou não prometeu? Então, se Deus deu, olha, irmãos, quantos demônios cruzam o nosso caminho, caminho dessa noiva, caminho de famílias, e você tem poder e autoridade. Mas não fica com medinho de usar o poder e a autoridade que Deus te deu, não. Use essa autoridade. Foi Deus que te delegou esse poder. Você pode se levantar e dizer: Satanás, saia do meu caminho. Eu tenho um poder em nome de Jesus Cristo. Eu não te aceito aprontando arruaça na minha vida, no meu lar. Há um poder para ser usado. Mas se não usarmos, ficarão, disse o profeta aqui, inativos. Eles não vão agir de forma alguma. Quer dizer, se você não usar os seus braços, suas pernas, se você não usar a sua visão, se você não usar o que Deus te deu, isso vai morrer. Então use. 3. Irmão, isso é o que a igreja fez com o sexto sentido que Deus colocou nela. Sabe o que Irmão Branham está dizendo? Sabe a fita que eu falei que eu colocaria nos olhos do meu bebê quando nascesse? Que ele ficaria cego com o seu sentido da visão inativo? A igreja tem feito a mesma coisa com o sexto sentido. O profeta está dizendo assim: vocês estão colocando uma fenda na fé, no sexto sentido, e não estão usando-a. Está vendo o que ele está dizendo? Isto é o que ele disse aí, Isso é o que a igreja fez com o sexto sentido que Deus colocou nela. Ela abandonou a fé nos milagres e sinais. E as coisas que fazem contato com Deus, que lhe dão o Espírito Santo. E coisas, ela colocou essas coisas bem longe. Ou lá atrás em algum lugar. Até que a coisa se tornou morta. Isso é certo. Ela não sabe como usá-las. Você tem que saber como usar as suas pernas, saber como usar os seus braços, saber como usar os seus olhos, seu ouvido, seu nariz, seu paladar. Tem que saber como usar essa coisa sublime que é o cérebro que Deus te deu. Temos que saber como usar os sentidos do nosso espírito. Para quê? Para não nos autodestruirmos. Se não soubermos usar, nos autodestruiremos. A mesma coisa é a igreja. Se ela não souber, como ele disse, ela não sabe como usá-las. Se não soubermos colocar para funcionar o que Deus nos deu, que adianta aquele carro na garagem? Olha, o tanque está cheio, o carro é 0 quilômetro, o motor 200 cavalos de potência, ele atingirá 100 quilômetros em segundos. Que adianta tudo isso? Aqui está a chave, compro, pago, no teu nome, o carro no teu nome, o tanque cheio, a chave na tua mão, o documento transferido. É um motor excelente, um carro confortável, pode te levar em qualquer lugar que você desejar. E aí você diz: mas eu não sei da partida. Não adianta ter tudo isso e não saber usar. Deus tem nos dado, irmão, grandiosíssimas promessas, mas temos que aprender a usá-las. Oh Deus, a minha oração nessa noite seria: ensina a igreja a usar essas promessas, a usar o poder que há no nome de Jesus Cristo. Ensine a igreja a usar o poder da confissão cristã, para ela seguir rompendo em fé. Ensine ela a usar essa bomba atômica, essa arma poderosa que é o amor divino. Ensina-nos a usar o poder da palavra falada. Isso é nosso. Amém. Glória a Deus. Ensina-nos a dar partida neste carro.
como o irmão que nós conhecemos em Belo Horizonte. Ele tem 8 violões, pelo menos tinha, talvez hoje deve ter 16, 20. Cada um de... Este aqui, irmão Bruno, 1929, 1928, 1932, 1900 Cafunga, 1900, todas as marcas, foi fabricado sem problema. Esse aqui é o primeiro lote, a edição original e tal, e pá, e tum, e falei, meu Deus, esse homem deve ser um Beethoven, alguma coisa semelhante, porque ele sabe tudo de música. Eu estou no conservatório estudando, e já faz 2 anos que eu estou fazendo faculdade e tal. Falei, com certeza deve ser um grande tocador. Ele não sabe nem fazer barulho no violão. O que adianta ter tudo aquilo e não saber usar? Deus nos tem dado grandes coisas, grandes promessas. Uma mensagem como esta não houve nessa terra, irmão. Esta é a mensagem de arrebatamento. Essa é a mensagem que trará o poder vivificador. É a mensagem que o profeta diz que unirá essa noiva nessa terra, antes de subir e encontrar o Senhor nos ares. Nunca houve uma mensagem de preparação para rapto da terra, até porque o rapto é uma exclusividade dessa era, nesses dias que estamos vivendo. Essa mensagem só poderia pisar na terra neste dia que nós estamos vivendo. Mas é hora de abraçar ela. É hora de pegar a fé, que é o 6º sentido, e colocar para funcionar em cima dela. O católico põe fé num amuleto, põe fé em uma estátua de gesso, põe fé em um Deus de pedra, em um Deus de barro. E às vezes aquela fé em um ídolo, disse o irmão Brana, ela funciona. Dá a ele uma cura de um câncer, dá àquela mulher um bebê que era o seu sonho. Ela colocou suas lágrimas, sua fé, sua devoção naquele ídolo, e através daquilo ela chegou a Deus, e ela obteve pela fé aquilo. Irmãos, nós temos mais do que amuletos, mais do que rosários, mais do que Deus de pedra, de barro, de ouro. Nós temos um Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou, e está aqui conosco nessa noite. Podemos usar a nossa fé, e é certo que se colocarmos todo o nosso coração, ela vai trazer à existência aquilo que nós necessitamos. Ai, Deus nos ajude, Senhor. 4, a coisa não é nada para ela. Você diz, bem, Deus é um curador. É sobre isso que Deus é um curador? Se ele alguma vez foi um curador, ele ainda é um curador. E se eu estou lendo isso aqui nessa mensagem, é porque hoje mesmo, agora mesmo, há alguém precisando de receber cura divina. E o profeta disse, ele foi curador um dia, hoje ainda ele é um curador. E eu creio nisso. Pastor, mas o sintoma, eu não estou falando acerca do sintoma, eu estou falando acerca da Bíblia. O sintoma, quem vai falar dele é o médico. Nós vamos falar é do 6º sentido. A medicina fala do tato, paladar, a visão, a audição, mas nós falamos sobre um sentido invisível que eles não podem ver. Falamos da fé que traz a existência, da fé que remove montanhas, da fé que opera milagre na vida daquele que crê. Ai, Deus, onde estão aqueles que creem nisto, irmãos? Alguém aqui para crer em milagre nessa noite? Alguém aqui que pode trazer à existência alguma coisa? 5 minutos verdadeiramente diante dele é suficiente para fazer aquilo que homem não pode fazer. Me ajuda, Senhor. Vamos seguir orando assim, irmão, ao longo desse culto. Me ajuda a colocar minha fé em ação, Senhor. Me ajuda agora a exercitar, fazer uma fisioterapia nesse 6º sentido adormecido. Fé adormecida, braço entrevado, fé adormecida, cérebro neutralizado, fé adormecida, nervos que estavam à disposição para ser usados, músculos que estavam à disposição para ser usados e nunca foram usados. É hora de aprendermos a andar de novo, andar pela fé.
Aí ele segue dizendo: se ele alguma vez foi um salvador, ele ainda é um salvador. Se ele alguma vez foi Deus, ele ainda é Deus. Então você vê, é uma falta de quê? Que tem sido pregada para as pessoas, que faz com que elas deixem esse sexto sentido, que é a fé, ficar inativo. Falta de fé que está sendo pregada. E ao longo do ano eles vão se enfraquecer, ficar doentes, e correr para o médico e dizer: doutor, há algo errado comigo. O médico vai olhar e dizer que vai tentar. O homem, um médico bom e honesto, vai trabalhar com a maior paciência que puder, com todo o poder que Deus lhe der para operar e fazer as coisas que ele deve fazer para ajudá-lo. Então, surpreendentemente, o problema avança, quadros piorando. Às vezes a coisa piora. Bem, ele diz: eu vou ter que dizer, não há mais nada que eu possa fazer. Sabe quem falou aí agora? Os 10 espias. Sabe quem falou aí agora? O tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. A consciência, a memória, a emoção, as razões, o espírito. Aí ele segue. Preste bastante atenção. Não há mais nada que eu possa fazer. Se você quiser ir a outro médico, vá. Bem, então você vai a outro médico e ele dirá: não, nada pode ser feito. Está muito avançado. Bem, essa é a hora. Essa é a hora de chamar o... Ei, Jesus, obrigado por termos uma válvula de escape. Essa é a hora de chamar o sexto sentido. Essa é a hora de aceitar a Deus. Essa é a hora de confiar no espírito de fé que Deus colocou em você. Aleluias! Agora, quando as pessoas são ensinadas contra isso por tanto tempo, fica difícil. Muito tempo engessado, está vendo? Sem exercitar. Então agora fica difícil. Por quê? Porque você revitalizar aquilo que está engessado, aquilo que está vivo, morto. Vivo morto é porque está vivo sem ser utilizado. Aí o profeta diz: fica difícil. É igual uma sessão de fisioterapia, dependendo vai doer. Vai causar desconforto. Fisioterapia, acidentou tanto tempo sem utilizar, vai doer, vai chorar na sessão, às vezes, de fisioterapia. E será necessário. Fica difícil. Para Deus nos levar à fé dos nossos pais, de volta àquela fé apostólica, quando ficamos por anos engessados, sem provar dos poderes do Deus vivo, como eles provaram, fica difícil. Mas Deus não importa se tenha que nos causar dor. Deus quer ver a igreja revitalizada, caminhando no sobrenatural. Se for preciso dobrar para lá, ele vai dobrar. Puxar para cá, ele vai puxar. Se é preciso mandar prova, luta, doenças e aflições, para aprendermos a colocar a fé em ação, é isso que ele fará. Dores, lágrimas, apertos, para quê? Para aprendermos a usar a nossa fé. Os apertos nos fazem usar a nossa fé. Fica difícil, disse o profeta, porque muito tempo sem usar. O irmão Bozo estava me contando hoje. Ele disse: irmão Brana, eu não havia percebido a oposição que o senhor enfrenta. Difícil. Vem, você não percebe o que isso é. Como é uma coisa difícil quando você traz o poder de Deus de maneira tão real para as pessoas, que elas podem olhar e ver o Espírito se movendo entre o povo e fazendo coisas. E alguns vão se assentar ali e dizer: se você fizer isso, ou aquilo outro, ou alguma outra coisa, talvez me ajude. Irmão, e se esse sexto sentido pudesse entender o que estávamos pregando nessa semana, o Espírito Santo, Deus fez essa promessa, Cristo fez a promessa, nós o tomamos através das Escrituras esta semana.
deste lado para aquele e daquele lado para este, e buscamos cuidadosamente até sabermos que Deus prometeu fazer isso, que Ele está fazendo agora nesse dia, o sobrenatural. Agora, a verdadeira e genuína fé verá isso, e agarrará, e todos os demônios do inferno nunca o afastarão disso. Mas nós tropeçamos nisso. Esse sexto sentido não é usado o suficiente. Nós dependemos muito dos 5. Enquanto na maioria das vezes, 95% das pessoas ou mais, assim que elas veem, os 5 sentidos estão terminados. Bem, acabou tudo. Cave meu túmulo. Prepare meu caixão. Quer dizer, se você for viver só pelo natural, você está morto. Destruído, vencido. Por isso que cristianismo é fé, irmãos. Olha, essa mensagem é para quem tem fé mesmo. É um caminho estreito, apertado, aonde todos os horrores infernais darão contra essa noiva. Esse remanescente que tem ficado é um povo especial mesmo. Parágrafo 8. Olha, eu estava pensando em uma pequena mulher. Olha como tudo chega na hora certa. Com quem eu tive entrevista um dia ou 2 atrás. Eu não os vejo agora. O nome do homem parece que é alemão. É Dawson. E sua esposa teve um sonho. Olha aqui, ó. E ela veio me contar o sonho. E ela disse: irmão Brana, eu sonhei que o diabo subiu ao lado da minha cama. Escuta aí, irmã do sonho. E ele olhou para mim e começou a fazer caretas engraçadas. Escuta bem. Ele é assim. Mas quando eu vejo alguém fazer muita careta, não me lembra uma coisa boa. O diabo faz umas caretas engraçadas. Olha aqui. Começou a fazer caretas engraçadas para mim e disse: eu te peguei agora. E continuou: algo aconteceu comigo, e eu pulei da cama e disse: sai daqui, demônio, no nome de Jesus. Quando o diabo fizer careta para você, você tem essa autoridade também, irmã, para levantar e dizer: vai embora da minha casa, essa casa é reservada para Deus, esse quarto é reservado para Deus, essa sala é reservada para Deus, meus filhos são reservados para Deus, vai embora em nome de Jesus Cristo. Aqui não é circo para você fazer gracinha, Satanás. Essa igreja tem que ter essa autoridade. Sai daqui, demônio, no nome de Jesus. E eu comecei a expulsá-lo, e ele saiu correndo de casa. E ela disse: eu não entendo o que isso significa, foi só um sonho. Então o Espírito Santo, estando presente, deu a interpretação. Um pouco depois daquilo, o marido dela teve um ataque cardíaco. E quando ela viu seu marido cair, e ele era um homem idoso, um homem pesado, e suas mãos torcendo para trás, e os seus olhos viraram, a morte veio para levá-lo. Mas Deus não havia terminado de tratar com ele. Quando Deus ainda não acabou de tratar, não vai mesmo, irmão. E a fé daquela pequena mulher se elevou. Glória a Deus. E ela disse: eu não vou aceitar isso. Irmão, eu acho que é hora de alguém dizer isso. Esposa, é hora de você dizer isso. Marido, é hora de dizer isso. Igreja, é hora de dizermos isso. Satanás, nós não vamos aceitar isso. Vai-te embora, Satanás. Eu não vou aceitar isso. Oh Deus, que coisa. Ela disse: eu não vou aceitar isso. Parágrafo 9. Eu não vou aceitar isso. Eu chamo por sua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ei, glória. E ele ficou bem. Veio. Por quê? Aquele sexto sentido surgiu naquele momento crucial, naquela hora, e deu fé a ela. Deus lhe dera o sonho.
embora ainda não houvesse sido interpretado para ela. Mas eu disse, aí está a sua interpretação. E a pequena companheira começou a gritar e louvar a Deus. Ela disse, foi exatamente assim que aconteceu. Agora, isso leva para a graça, vem? Deus lhe dera o sonho, embora ela não soubesse o que era, mas Deus é agradável e leal de todo jeito para manter o seu povo esclarecido. Se nós tão somente fôssemos espirituais e usássemos o sexto sentido, quantas coisas poderíamos evitar? A fé evita tanto desastre. Quantas coisas nós saberíamos se a igreja estivesse em ordem, onde os espíritos e dons da igreja estivessem operando? Teríamos Ananias e Safiras caindo por toda parte. Meu Deus, Deus, isso é certo, o pecado estaria fora da igreja, mas nós nos tornamos tão presos a essa terra, ou à terra, com nossos sentidos, bem assim. Bem, se eu não puder ver, e então esses sentidos, o diabo entra nesses sentidos, e ele vai permitir que você veja algo com seus olhos, e nesses sentidos, ele vai permitir que você veja algo com seus olhos, e logo descreia de qualquer forma, porque muitas vezes você permaneceu com os olhos fechados por tanto tempo, a ponto de ficar cego. Um companheiro me disse uma vez, Fira-me com cegueira, você crê em cura divina, o mesmo Espírito Santo que Paulo pregou, fira-me com cegueira. Eu respondi, não posso fazer isso, porque você já está cego. Eu lhe declarei, seu pai, o diabo, fez isso há muito tempo. Um filho que nasceu com os olhos vendados, então ficou inativo o sentido da visão espiritual dele, o sexto sentido. Porque a Bíblia diz que ele está cego. Este evangelho está, se ele está escondido para alguém, é para aqueles que estão cegos, que não tentaram usar seus sentidos. O sentido que Deus lhe deu, esse sentido, se usado, é um sentido de libertação. Aí, gente, está vendo aonde está a libertação? A libertação não está na mão ungida de um homem, a libertação está dentro de você. O sexto sentido é a fé. Olha o profeta dizendo, é um sentido de libertação. Se você usar, basta usar. Quando os outros 5 falham, por este sentido, grandes coisas têm sido feitas. Aqui há algum tempo, em uma das minhas reuniões, houve uma senhora que veio à plataforma, e ela tinha o estômago ulcerado, sangrando, e o Espírito Santo começou a falar. E ela sabia que eu não conseguia fazer aquilo. Ele disse quem ela era, de onde ela veio. Ela tinha o estômago ulcerado. Então, quando ele veio, ele disse, assim diz o Senhor, você está curada. Ela foi para casa e havia uma senhora, a vizinha estava vindo na fila de oração, ela tinha um tumor na garganta, vizinha da outra que tinha úlcera. E quando chegou a vez dela na fila de oração, ele lhe disse quem ela era, de onde ela veio, tudo sobre isso. Ela respondeu, tudo certo. Disse, assim diz o Senhor, você está curada. Então essas 2 mulheres vieram naquela noite juntas. Então não se sentiram diferentes. Está vendo, irmão? Às vezes Deus te cura e você não sente que está curado. Não se sentiram diferentes. Isso não tem nada a ver como você se sente. Afaste-se desses sentimentos. Você não pode depender deles, porque isso é a evidência das coisas que você não vê, prova, sente, cheira ou ouve, é outro sentido. Observe o que aconteceu. Cerca de 2 semanas se passaram, essa mulher com o estômago ulcerado tentou comer e parecia que ela ia morrer. Mas ela ainda continuou, ela disse, há algo sobrenatural nisso, resistir nos sintomas, porque o homem nunca me viu em sua vida, e ainda assim ele me contou quem eu era, e isso tem que ser divino, porque se compara com a Bíblia. Vem, ela afirmou, e eu conheço aquele companheiro, eu ouvi pregar, e ele não tem escolaridade, ele não sabe nada dessas coisas, e me contou tudo sobre isso, e o mesmo homem disse, assim diz o Senhor.
Quando Deus fala, irmão, assunto encerrado. E se ele é um servo de Deus, ele não poderia afirmar isso se ele apenas pensou, é o Espírito Santo falando através dele, que você está curada. Ó, está vendo? Ela admitiu que era o Espírito Santo falando através do profeta que ela estava curada. Você admite que é o Espírito Santo falando através da mensagem nessa noite? Não sou nem eu, irmão, eu estou apenas usando o microfone e os recursos naturais para que a minha voz seja amplificada. É o Espírito Santo através da mesma mensagem, irmão. Se Deus curou aqui, Deus pode curar aqui também nessa noite. Simplesmente tenha a mesma fé no assim diz o Senhor. Aleluias. É o Espírito Santo falando através dele que você está curada. E ela continuou, e o seu marido era um cristão, e seus filhos, e ela disse que foi ver sua amiga em sua rua, a qual tinha um problema semelhante, mas ambas propuseram em seus corações que elas tinham aceitado que isso era Deus. Isso encerrou o assunto. Se você aceitou que é Deus, assunto encerrado. Certa manhã, as crianças tinham ido para a escola, e ela estava lavando os pratos, e ela mal podia comer qualquer coisa, porque a úlcera iria simplesmente queimá-la. Ela estava lavando os pratos, e ela contou, de repente veio uma forte sensação de refrigério. Vai crendo que isso vai te pegar em algum lugar. Uma forte sensação de refrigério, e ela continuou, pensou, o que foi isso? E eu senti tão estranho, um sentimento tão leve e refrescante. Bem, ela continuou lavando as louças. Em poucos momentos ela sentiu-se com muita fome. Então ela se foi até a mesa e as crianças haviam deixado um pouco de aveia num prato. Então ela pegou aquela aveia com uma colher e comeu, com um pouco de torrada. Ela pensou, bem, como de costume, talvez eu vomite em alguns minutos. E assim ela continuou. Logo tudo estava bem. Então ela foi e provou novamente, estava tudo bem. Então ela realmente teve um jubileu gastronômico. Ela foi, fritou alguns ovos, um grande pedaço de bacon, preparou uma xícara de café, tudo que ela não podia comer, irmãos. E ela comeu realmente, e ela continuou lavando os pratos por mais alguns momentos, por mais algum tempo. Então ela se pôs de pé, e ela se sentia bem. Ela levantou as mãos e começou a louvar a Deus, correndo pela rua. Ela ia contar à sua irmã sobre o que havia acontecido. Quando chegou lá, essa pequena senhora estava andando, sacudindo o lençol o mais forte que podia. Ela indagou, bem, o que está acontecendo, irmã? Ela respondeu, olha, aquela coisa saiu do meu pescoço. Ó, irmão, uma com uma úlcera sangrenta no estômago, correu à casa da outra para contar que foi curada da úlcera. As duas receberam oração no mesmo dia, no mesmo culto. A vizinha tinha um caroço, um câncer, um caroço externo no pescoço. Quando ela chegou lá, olha para você ver. Ela indagou, bem, o que está acontecendo, irmã? Ela respondeu, olha, aquela coisa saiu do meu pescoço. Eu não consigo encontrar no lençol, não consigo encontrar em lugar algum, foi embora. Irmão, Deus honra quem põe o sexto sentido para funcionar. Calcula uma mulher com uma bola no pescoço, de repente acorda de manhã e olha no espelho e não vê nada ali, e ela volta no lençol e começa a procurar. Deve ter soltado de noite, caído no chão ou no banheiro, talvez isso caiu e eu nem vi a hora que caiu. A mulher procurando aquela bola que sumiu, e aí ela disse, eu não sei para onde isso foi embora, sumiu. Basta ter fé, irmão, a coisa pode sumir. Sabe, esse demônio que te aflige, vá crendo na tua libertação nessa noite, você verá esse demônio sumir a qualquer hora. Um dia ele irá na tua casa pela última vez e nunca mais vai voltar. Tenha fé no assim diz o Senhor. Isso é usar o sexto sentido. Está aqui hoje, mas creio que amanhã sumirá. E se não sumiu amanhã, creia que depois da manhã sumirá. Mas creia no poder da palavra. Use esse sexto sentido. Temos que crer.
O problema é que nós recebemos oração hoje, e quando a dor continua amanhã a gente volta no altar para receber oração pela mesma enfermidade, o mesmo problema. Mostramos que não cremos é coisa nenhuma. Mas se você já recebeu a oração, irmão, descanse. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tenha fé no teu coração e Deus realizará isso. O que era aquilo? 18. Porque elas agarraram aquele sexto sentido da palavra de Deus, que não aceitaria o quê? Não. Como resposta, você tem o direito de fazer a mesma coisa. Está escrito aqui, Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui sarada. Se está escrito, eu não aceito outra coisa como resposta. Isto é, o assim diz o Senhor. Elas vieram à reunião cerca de 2 meses depois. As duas me mostraram como elas foram curadas e tudo mais. O que foi isso? O sexto sentido. Aquele sexto sentido. Aquele sentido de poder. Aquela coisa que as libertou. Não porque eu, nem o irmão Brana, irmão, se sentia o bam da coisa. Não porque eu orei. Mas ele disse o quê? Não porque eu orei, mas porque elas creram. Vá crendo, não precisa nem de receber oração, creia de todo o teu coração, e isso se realizará na tua vida. Mas porque elas creram, é isso o que? Concluiu, isso concluiu, elas creram. Seja feito segundo a tua fé nessa noite. Se tu creres, verás a glória de Deus através desse sexto sentido. Eu não vou entrar na outra história, porque senão delonga muito aqui o assunto. Mas aqui agora ele fala, não dá para pegar um pedacinho desse aqui. Parágrafo 19. Diz assim, agora eles estavam no tabernáculo Cadre, em Indianápolis, ou daqui para Indianápolis. Eles tinham um garoto que tinha tido poliomielite, e eles trouxeram, depois que a garota Ridge foi curada, a garota do irmão Ridge, ela estava sentada lá fora, no galpão de carvão. Olha aí, irmãos, a mensagem chegando, hein? Tentando segurá-la. O culto acontecendo, olha para mim, e uma mocinha de 18, 20 anos, fechada lá no galpão de carvão, e eles tentando segurar a mocinha de 18, 20 anos. Olha o que o irmão Brana disse. Tentando segurá-la, ela ficou louca. Quantos aqui se lembram? Os primeiros nomes, né? Ridger, o pastor do tabernáculo do Evangelho, Fort Wayne. Fale sobre um homem que cria em cura. Os dias do irmão Bosworth. Você não se lembra dele? Dr. Sullivan. E um homem muito bom, e sua filha sentada lá fora tinha ficado louca. A filha do pastor ficou louca, com uma doença mental que matou sua irmã. A irmã do pastor tinha morrido de loucura, agora a filha do pastor estava ficando louca. E ela era uma mulher linda. Era uma manhã de Páscoa, e sua mãe estava sentada lá fora. Depois que eu comecei a fila de oração, alguém disse, tem uma senhora ali fora no galpão de carvão, na igreja, com sua filha. Disse, ela é a senhora Ridge, do tabernáculo do Evangelho Fort Wayne. Eu pensei, o que é a esposa de Ridge e sua filha assentadas em meu depósito de carvão? O marido dela já havia ido, ela estava agora com a filha. E eu fui lá. E ali elas estavam assentadas em velhos banquinhos que haviam sido tirados da escola dominical, ali com jornais. Linda garota, sentada ali, com cerca de 18, 20 anos. O que ela fazia? Arrancava seus cabelos e dizendo assim, um níquel é um níquel, um centavo é um centavo. Um níquel é um níquel, um centavo economizado, um centavo ganho, um centavo economizado, um níquel perdido. Irmão Brana está falando quão doida ela estava. Um níquel perdido. Continuando assim, arrancando seus cabelos. Olha, não fica arrancando cabelo não, viu?
arrancando seus cabelos. Ela picava o cabelo o tempo todo. Eu perguntei, senhora Ridge, você é a senhora Ridge? Ela respondeu, eu sou. Eu afirmei, eu sou o irmão Brana. Ela declarou, fico feliz em conhecê-lo, irmão Brana. Eu disse, seu marido foi quase um ídolo em meu coração quando eu era garotinho. O irmão Brana era fã do marido dela que já havia morrido. Que grande homem! Ela começou a chorar. Perguntei, essa é sua filha? Ela respondeu, sim, irmão Brana. Nós a levamos a todos os lugares e nada pode ser feito. E sua irmã Romaine morreu? Eu interroguei. Romaine morreu com isso? Mesmo problema. Continuei. Eu tenho todas as fotos de vocês em casa e tudo mais, seus livros sobre águas vivas e assim por diante, que o irmão Ridge escreveu. Eu disse, quando eu era ainda garoto, ele era um grande homem, eu costumava ouvi-lo no rádio. Perguntei, esta é a filha dele? Ela respondeu, sim, a filha daquele grande homem de Deus, com a cabeça. Algo veio sobre mim. O seu pai morto e enterrado. Aquele sexto sentido começou a se mover. Eu disse, Satanás, você não pode mais segurá-la. Ó, irmãos, isso aqui para nós é atual ou não é atual? Isso aqui é atual? É por acaso, gente? Isso não é por acaso, não. Deus quer fazer alguma coisa sobrenatural por nós. Temos lutado contra esse demônio. O mesmo. Satanás, você não pode mais segurá-la. No nome de Jesus Cristo, saia dela. Então a mãe perguntou, o que devo fazer? Depois da oração, irmão, respondi, ela está o quê? Curada. Leve-a para casa. Agora aqui, ó. Ela ainda estava sentada ali. Níquel é um níquel. Um centavo ganho, um centavo perdido. E assim por diante, desse jeito, continuando. Não mudou nada depois do assim, diz o Senhor, depois da cura. E eles a levaram para casa. E no dia seguinte, ela veio a si. E ela é uma mulher casada, com vários filhos agora. O que foi isso? Segurando naquele sexto sentido. Oh Deus! A fé pode resolver as coisas! A fé pode resolver, o sexto sentido pode resolver. Uma moça de 18 a 20 anos, completamente virada em sua cabeça, mas alguém colocou o sexto sentido para funcionar, alguém começou a exercitá-lo, e Deus resolveu aquilo. Temos que colocar a nossa fé para poder funcionar, irmãos. Vamos parar aqui, porque agora vai entrar em outro assunto. Não importa, se Deus permitir, na escola a gente continua. Vamos continuar assim, muito boa essa mensagem. Simples, singela, mas exatamente o que nós precisamos. Se você puder ter fé em Deus, você vai ter as mesmas respostas que a mãe desse pastor, que a esposa desse pastor viu. Você vai ter a mesma resposta que essas pessoas que lemos os testemunhos dela aqui nessa noite tiveram, porque o irmão Branham disse assim, ó, Deus ainda é Deus. Se Ele curou, Ele ainda cura. Se Ele salvou, Ele ainda salva. E o que disse o irmão Branham para a mulher, sobre a mulher da úlcera e sobre a mulher do caroço no pescoço? Não porque eu orei, mas porque elas creram. Se você puder crer, você será um testemunho de que Jesus Cristo não está numa sepultura e não é uma lenda, mas que Ele ressuscitou e vive e reina até hoje entre o seu povo, fazendo os mesmos sinais e as mesmas maravilhas. Você pode crer nisso? Amém. Então ligue isso, amém, diga eu creio, Senhor. Fica de pé agora e diga eu creio, Senhor. Comece a orar agora, ore por alguém, interceda, a igreja pode fazer isso. Querido Deus e soberano Pai, é sobre isso que nós queremos falar nesses momentos que estamos vivendo.
ver o nosso sexto sentido, ver a nossa fé ser, ó Pai, testada para que possa ser aprovada. Eu sei que isso é paradoxal, mas como essa fé vai operar? Deus, se ela não passar por esse esforço, por esse teste, se ela não começar a ser solicitada, Pai, é aquela fisioterapia, venha movimentar essa fé que por tanto tempo, Senhor, ela ficou inutilizada, mas agora, Pai, a fase, o momento, os dias que estamos vivendo, está requerendo mais fé, está requerendo mais autoridade, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, nós amarramos agora todo espírito maligno, toda hóstia da maldade, todo ataque, toda obra do diabo, Senhor Deus, que Satanás possa agora, pelo poder da oração da igreja, pelo poder do nome de Jesus Cristo, vai embora demônio da insanidade, vai embora demônio da depressão, vai embora demônio da loucura, vai embora demônio das enfermidades. É tempo da tua retirada, é tempo da tua derrota. O exército de Deus, a igreja do Deus vivo, se levanta na autoridade da cruz e do nome de Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, igreja, se levante com poder, se levante com glória, se levante com intercessão, se levante com brado de guerra. A oração da fé vai salvar o doente. Querido Deus, o insano não tem capacidade de consciência para ouvir e receber, mas a igreja tem capacidade de usar a sua fé em favor deles. Em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa fé, Pai. Seja feito segundo a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.